Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Fala comigo, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Olha só que coisa, hein? Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei, e ao rei disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao seu mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Pula para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falaram o rei e disse a Daniel, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 20: e chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste, falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Forte a palavra, né? Eu tive que ler tudo para que de repente você ainda tem um tempo que você não tenha lido esse texto. Você agora lembrou. Daniel, ele foi um homem tremendo de Deus. Tu lendo o livro de Daniel, você não vê erros e falhas. Os outros tem personagens que você vê quedas e falhas, mas esse daqui, rapaz, coisa tremenda. Daniel, ele no momento da vida dele, né, ele já desde jovem, ele era leal a Deus pela sua fé, e os anos se passavam, ele continuava sendo fiel a Deus, a fidelidade dele era tremenda. Nesse tempo aqui, Daniel tinha mais de 80 anos, como está escrito aí no capítulo 6, mais de 80 anos, e uma coisa interessante, que ele continuava trabalhando, ele continuava se mobilizando para Deus, mesmo com idade avançada. Mais de 80 anos se passaram, Daniel se mobilizava, amado, continuamente perante a Deus. Olha que coisa linda.
E uma coisa interessante, que Daniel, ele passou por 4 reis. Foi um dos profetas que passaram por mais reis. Ele, Isaías. Ele serviu a Nabucodonosor, né, rei da Babilônia. Ele serviu Belsazar. Ele serviu depois a Ciro. E ele serviu a Dario, esse que está aqui na história. Os 2 primeiros eram babilônicos. Esses 2, Ciro e Dario, eram medo-persas, né? Chegou um momento que os persas tomaram. Os medos, né, medo-persas, tomaram essa região. E Daniel serviu continuamente ao Senhor. Eu me lembro que Daniel, no momento, ele tinha muitas visões. Quem se lembra da história, né, da estátua com cabeça, né, de ouro, braços e tronco de prata, ventre e pernas de bronze e pés de barro? Ali apontava para 4 nações, né, os babilônios, os medo-persas, os gregos. Então ele profetizava. Cada parte daquilo ali era uma nação que tinha um histórico para isso. Não vou falar isso agora. Mas depois ele teve visão com Belsazar. Ele viu também, né, a mão escrevendo na parede, que deu um veredito para Belsazar. Você vê ele sendo usado por Nabucodonosor mais de uma vez. Nabucodonosor, devido ao seu orgulho, né, viveu como um animal. A Bíblia fala isso, né? Viveu na selva como um animal. Ele era muito usado. E se você prestar bem atenção, ele fala do futuro também. A partir, né, de certo capítulo 6 em diante, você vai ver começando a mudar. Daniel começa a ter visões do futuro e do Messias que viria. Homem usado por Deus tremendamente, constantemente. Não parava, ele avançava. E Daniel aqui, ele nesse capítulo 6, ele era um dos 3 principais príncipes. Esses príncipes foram separados para servirem ao rei, para crescer, né, o reinado, para administrar as coisas do rei. Só que Daniel começou a crescer mais do que os outros. Imagine um homem crescendo assim, né, mais do que os outros, e tinha mais de 80 anos, meu irmão. Olha que coisa. Daniel começou a sobressair a ponto de Dario, o rei, mandar ele ser o líder sobre todos. O texto fala isso. E o que aconteceu? Aqueles que eram iguais a ele, e eu quero que você preste atenção nisso. De repente você passa por isso, ou já passou, ou poderá passar. Eu já passei, mas o Senhor me deu a vitória. De repente levanta príncipes. Será que isso não aconteceu dentro da tua empresa? Pessoas que foram levantadas junto com você. Igualzinho. Finalidade: crescer a empresa, fazer a igreja, a empresa prosperar. Estou dando uma ideia de empresa, mas também pode ser na igreja. De repente você recebeu um ministério assim como outros, e você começa a sobressair. E aqueles que foram levantados, meu amado, que trabalhavam junto contigo pelo mesmo propósito, né, para pôr em destaque a igreja, eles mudam de propósito. O destaque é você. Eles começam a querer fazer você deter, ou seja, te deter e te segurar. Será que você já passou por isso? Você está crescendo, o propósito é o principal propósito é o crescimento da empresa. De repente mudam o propósito devido ao teu destaque. Estava acontecendo isso com Daniel. Os olhos não eram mais para o reinado, os olhos não eram mais para as coisas, os olhos eram para Daniel, a ponto de criar um edito, a ponto de paralisarem todo o trabalho que estava fazendo, mobilizarem os governantes, prefeitos e todo mundo, para criar um edito para parar Daniel. Daniel está fazendo alguma coisa de errado? Que coisa! O propósito era crescer a empresa, né? Era crescer o reino. Mas uma coisa que aconteceu: por que estavam perseguindo Daniel? Qual era o grande obstáculo para eles, a qual Daniel tinha, eles não tinham? Quem sabe dizer? A Bíblia fala: um espírito excelente. Um espírito excelente. E a Bíblia fala bem claro o motivo e como foi construído esse espírito excelente. Se você ver lá no versículo 4, você vai entender. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião, culpa alguma, porque ele era fiel e nele não achava
nele nenhum vício, culpa, e ele era fiel. 3 coisas principais para você ter um espírito excelente: você ser fiel. Trazendo para o mundo espiritual agora. Primeira coisa, fidelidade. Segunda coisa, não ter vício. Vício aponta para a prisão, aponta para uma coisa que você não rompe. Você está escravo daquilo. Daniel não era escravo a nada, ele só era preso e unido a Deus. E o último, fala que ele não tinha culpa. Quem tem culpa é que transgride alguma coisa ou alguma lei, aponta para pecado. Daniel, ele tinha um espírito excelente, porque ele era fiel, porque ele tinha unidade e santidade com Deus. A única forma de parar aquele homem, destruindo o espírito excelente. Quando você fala de fidelidade, unidade e santidade, surge um quarto nome, chamado integridade. Pastor, mas o que é integridade? Integridade, se você vem em qualquer dicionário, vai em 1, vai em 2, vai em 3, você vai falar aquilo que é característico porque se encontra inteiro, característica de algo que é inteiro, ileso, que não sofreu diminuição, ou seja, constante. Se você ler o texto, você vai ver toda hora falando de constância com Daniel. Até aquele, sabe, que levantou a sentença, o próprio rei que levantou a sentença, versículo 16: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Espírito excelente. Amado, eu quero falar uma coisa para você. Levanta a tua mão em nome de Jesus, se você acredita. Aquele que tem um espírito excelente, se você tem, e eu creio, até aqueles que querem te sentenciar vão abrir a boca para te abençoar, meu irmão. Vão abrir a boca. O ímpio vai dar ao justo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O próprio rei que assinou o edito que sentenciou falou: o teu Deus. Meu Deus, meu irmão, fico todo arrepiado. Tem gente com espírito excelente aqui? Você acredita no espírito excelente aqui? Quem tem um espírito excelente? Aleluia. Aquilo que te persegue, aquilo que te sentencia, aquilo que te aprisiona, amado, aquilo que fica na tua mente querendo te segurar, aquilo, sabe, meu amado, que prende para você dar altos voos. A Bíblia fala que quem tem um espírito excelente, quem é unido a Deus, quem é fiel a Deus e é santo, esse rompe, esse avança e as coisas mudam em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Espírito excelente, fidelidade, unidade e santidade ao Senhor. Engraçado que a Bíblia fala que ele tinha um espírito. Surge um quarto nome: integridade. E o que é contra a integridade? Aquilo que se encontra inteiro, aquilo que não sofre diminuição, ou seja, aponta para algo que não é inteiro, algo que é parcial, aquilo que não se encontra, que se encontra ileso, que não pode ser tocado. Olha só que coisa tremenda. O que é o contrário à integridade? Se não um nome, né? Eu vou falar isso no final. Tudo aquilo que é contrário à integridade é. Se eu estou falando que para você ser íntegro, com o espírito de excelência, você tem que ser fiel, você é infiel. Se você é unido, você é um desunido. Você tem desunião, distanciamento. E o último, pecado, porque eu estou falando de santidade. O que vem é quebrar e destrói a integridade, senão a infidelidade, o distanciamento e o pecado. Surge um quarto nome aí: vaidade. O que alimenta a vaidade? Infidelidade, distanciamento e pecado, porque tem culpa. Se você entender o texto aqui, a vaidade, por eles serem fiéis, distantes e pecadores, os governantes, os prefeitos se juntaram, diferente de Daniel. Mobilizou a vaidade a tal ponto, por causa do crescimento de um homem. A vaidade, não, esse aí não pode, eu sou mais do que ele. Esse daí, sabe o que aconteceu? A vaidade, o distanciamento de Deus, o pecado e a infidelidade a Deus levou eles para um caminho totalmente diferente. Vaidade é um problema sério na igreja. Vaidade é um problema sério nas empresas. Vaidade é um problema sério no homem.
Vaidade é um problema sério na origem, e a gente vai falar sobre isso. A Bíblia fala que, bem claro isso, esses homens pararam as coisas que estavam fazendo justamente para parar durante pelo menos 30 dias. Sabe o que é essa ponta? Como eu falei, o que é integridade? Aquilo que não sofreu diminuição. Queriam diminuir o tempo de Daniel com Deus. Parcialidade, aquilo que é inteiro ia se transformar pela metade. Será que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, muitas vezes não somos tentados a isso? Quantas pessoas que você conhece que são parciais com Deus? O grande problema na igreja, de uma forma geral, é a metade, a parcialidade. A gente se entrega pela metade. O homem tem que ser íntegro com os homens e íntegro com Deus. Muitas pessoas hoje são íntegro com os homens, mas falta integridade com Deus. Eu vejo muitas pessoas que dentro das suas empresas eles são 100%, nas coisas que fazem para eles mesmos são 100%, mas quando se fala de Deus, há uma fuga, não há uma constância, há uma oscilação, as coisas são entregues pela metade, Deus é por último. Amado, se você só for fiéis aos homens e não fiel a Deus, você vai fracassar no espírito excelente. Você vai fracassar para você ter um espírito excelente. E não adianta você tentar ter um espírito excelente. Pastor, eu pago minhas contas, eu sou fiel, eu sou o melhor funcionário da igreja. Mas se você deixa Deus para o lado, você vai fracassar. Vai chegar um momento que você vai ser tentado a atrair o próprio Deus que você serve, como foi Daniel. Vai passar por isso. Hoje você vê pessoas querendo crescer, eu acho lindo, querendo chegar a patamares cada vez mais altos. Daniel, ele foi subindo porque Deus foi fazendo. Isso pode acontecer na tua vida, você crescer, mas não abra a mão de Deus e do Espírito excelente. Todos que foram por esse caminho fracassaram. 3 coisas que fazem você ter um Espírito excelente, bem claro no texto: fidelidade, unidade e santidade. Ou seja, integridade. E o que mantém integridade? Se eu estou falando que a integridade juntou esses 3 ingredientes, forma a integridade, o que faz a base da integridade, o que firma ela é a constância. Homem e mulher de Deus, jovem de Deus, tem que ser constante. A Bíblia fala que Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, olhando para o templo estabelecido por Deus. Hoje quem é o templo estabelecido por Deus? Dá um glória a Deus aí. Então você ora, você lê a palavra, você faz essa ligação com o templo, você respeita aquilo que Deus criou. Se você falha nas coisas que Deus criou, você está falhando na integridade. Hoje, logicamente, se você falha na integridade, naquilo que é inteiro, uma dessas 3 coisas vão ser afetadas na sua vida, e você vai perder o Espírito excelente. Ou você vai ser infiel com Deus, ou você vai criar um distanciamento, ou você peca e não reconhece muitas vezes que pegou para voltar a um arrependimento. Está dando para entender? Dá um glória a Deus. Eu tenho que alertar, tem que ter um despertamento para essas coisas. Não é só você caminhar com Deus, você está na igreja. Amado, vida de um espírito excelente é andar por inteiro. A Bíblia fala que Daniel, quando soube do edito, sabe o que ele fez? Ele foi constante, ele voltou e continuou a orar. Porque para Daniel não era o principal, sabe, a posição de príncipe, e sim a integridade com Deus. A principal posição para ele era Deus. Enquanto os outros estavam correndo para tomar o lugar dele, ele estava correndo para guardar o lugar dele perante a Deus. Ou seja, tinha um rei Dario e tinha o rei dos reis. O rei Dario era parcial. Toda vaidade leva a parcialidade. Você não se entrega totalmente, é meio a meio. Presta atenção uma coisa, isso é um princípio satânico. Começou com Lúcifer. Tentou os anjos caminharam e falharam. Tentou Adão e Eva, caminharam e falharam. Tentou homens e mulheres que caminharam e na vaidade falharam. Mas veio aquele, em nome de Jesus. Mateus, a Bíblia fala em Mateus 21, versículo 5. Recebe aí, meu amado. A Bíblia fala bem claro assim, ó: vem aí o teu rei, humildemente montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. O nome dele é Jesus Cristo. Quebrou toda a vaidade, a humildade de
seguir eu. Morreu por você por inteiro na cruz, foi dado por Deus por inteiro por você. Então não tem como a gente dar pela metade para Ele. Metade para Deus já era parcialidade. E se você vê a definição de integridade, é aquilo que não sofre diminuição, constância. Não tem isso de sanfona, não tem isso de você estar lá em cima, a hora está embaixo com Deus. O homem que é constante, ele mantém a sua integridade, tem um espírito excelente, e ninguém derruba aquele que tem um espírito excelente. E aqui em Jardim América tem gente que tem um espírito excelente. Aleluia! Um espírito excelente é mantido com constância e integridade com Deus todos os dias. A única forma de derrubar um homem desse vai atuar aí mesmo, porque quando quebra a aliança com Deus, vem a queda, vem a parcialidade. Isso acontece em ministros, isso acontece em igrejas, isso acontece em empresas, isso acontece com qualquer pessoa. Toda pessoa que anda oscilante, você vai ver que tem um desses 3 pilares quebrados na vida dele. Um desses 3 pilares foi tocado, e ele vai oscilar. Ah, mas eu sou, sabe, amado, vai chegar um momento que você vai ser testado nas coisas que são de Deus, e quando você é testado aí, você perde um espírito excelente. A gente tem que vigiar em nome de Jesus. Está dando para entender? Deus gerou isso no meu coração para falar com vocês. E uma coisa interessante, se você ler aqui no texto, abra lá em Tiago. Todo inconstante, ele é oscilante. Olha que a Bíblia fala. Eu não quero tomar o teu tempo. Tiago capítulo 1. Todos caíram. Homens caíram, anjos caíram, Adão e Eva caiu. Mas a Bíblia fala que aqueles que receberam o Rei dos Reis têm condições de ter um espírito excelente. Esses se mantêm de pé, esses têm direito, esses Deus faz crescer, esse Deus faz chegar ao outro lado. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Pessoas que são inconstantes, pessoas que são oscilantes, pessoas que andam nas ondas. Essa pessoa não recebe nada, porque se entregou pela metade. Deus quer as coisas por inteiro em nome de Jesus. Quem é inteiro aqui com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, dá glória a Deus. E por que você está esperando para dar uma salva de palmas a Ele, que te separou, que te escolheu para andar no caminho dEle, que te escolheu para você estar olhando para Ele, para Jerusalém, olhando pela janela, como Daniel fazia. O que mais o crente é hoje, meu irmão, infelizmente, a inconstância do homem, sendo dobre, levado pelo mar, para um lado para o outro, inconstante, e não recebe nada, está assim. Deus não aceita nada da parcialidade, Deus aceita a integridade. Deus é um Deus de coisas inteiras. Deus é um Deus que te dá tudo inteiro para você. Ele quer receber tudo inteiro de você. Deus é um Deus que Ele se entregou por inteiro na cruz por você, e Ele quer receber você por inteiro. Deus é um Deus que olhou para o filho dele e entregou. Vai lá, meu filho, anda por inteiro, caminha por inteiro, faz as curas por inteiro, dá o sinal por inteiro, morre por inteiro, porque eu quero receber meus filhos por inteiro, em nome de Jesus. E se tem filho aqui, dão glória a Deus. Aleluia, aleluia. O grande problema hoje que nós estamos vendo de uma forma geral é a integridade sendo afetada. As pessoas estão insensíveis quanto à sua integridade. As pessoas estão insensíveis com a sua infidelidade a Deus. As pessoas estão insensíveis quanto ao seu distanciamento. Poxa, Deus te deu uma oportunidade de você ser templo dele. Você não ora, você não busca. Deus te deu uma igreja para você estar com teus irmãos. Muito mal você vem. Deus te deu um tempo no teu quarto para você ler a Bíblia, e você tem um tempo com Ele. Muito mal você faz. Com certeza você está se integrando, se entregando
de uma forma parcial. O que você faz de meio-dia, de meia-noite às 6? Não tem tempo de manhã? Ah, pastor, meia-noite terminou as minhas atividades. Pô, meu irmão, vai para o teu quarto e ora. Dá um glória a Deus. Deus te manteve por inteiro até meia-noite, em nome de Jesus. Te guardou até meia-noite. Então agradece que no outro dia Deus está com você também. Deus está mantendo você também. A Bíblia fala aqui bem claro que Daniel, por ser inteiro, amado, presta atenção, todos aqueles que querem ser inteiros vão correr risco, vão passar por desertos, vão passar por momentos difíceis, vão passar até pela cova dos leões. Mas presta atenção, quando chegar a cova dos leões, porque Deus permitiu, amado, tem um outro leão te esperando lá dentro, tem um outro leão que fecha a boca de todos os outros leões, é o leão da tribo de Judá, meu irmão. Aleluia! Ele serve você, ele serve a mim. Ele fecha a boca do leão e não deixa ninguém te tocar. Se você tem um espírito excelente, se a tua fidelidade, se a tua unidade com Ele é verdadeira, e se você procura não se desviar dos caminhos para um caminho de pecado, você está caminhando para a excelência, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero que você fique de pé nesse momento. A Bíblia fala que infelizmente esses homens, eles procuraram tramar algo, levaram o rei a errar. E todos aqueles que fazem o rei cometer um delito, que seja algo injusto, é executado, são eliminados, ele e as suas famílias. Se você continuar a ler o capítulo, todos os governantes, prefeitos e suas famílias foram mortos, porque fizeram o rei errar. O rei se deixou seduzir, porque chamaram logo no início, o rei vive eternamente, compararam ele a Deus, meu irmão. E todos aqueles que são comparados a Deus, hão de cair em nome de Jesus. Eu quero orar com você, em cima de tudo isso que eu falei para você, em cima de tudo isso que foi tratado. O Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que entra com você dentro de uma cova, dentro de um caminho, sabe, fechado, mas Ele te tira de lá por amor que tem a você. Ele só requer de você uma coisa: que você procure a excelência dos seus caminhos, que você procure ter um espírito excelente. Eu quero orar com você por isso. Eu quero que você comece a clamar a Deus, comece a orar e comece a analisar a sua vida, que haja um despertamento em você do espírito excelente nesse momento, que haja, sabe, meu amado, toda oscilação, todo espírito dobre, tudo aquilo que faz você oscilar na presença dele, venha cair por terra essa noite em nome de Jesus. Porque toda parcialidade, o diabo se aproveita e entra e desarruma a casa, e fica doido para que você caia numa cova. Deus está quebrando isso essa noite em nome de Jesus. Nós vamos orar, que toda oscilação na tua vida, tudo aquilo que venha se levantar contra você, seja alguém da tua família, seja algum edito lançado por alguém que é acima de você, que ainda te parar, aleluia, Deus está quebrando hoje em nome de Jesus. Nada vai parar o teu avanço, nada vai parar a tua adoração, nada vai parar de você servir a Deus 10, 20, 30 anos, 80 anos, você vai continuar constante até aquele grande dia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a clamar a Deus, começa a falar com Ele, começa a colocar as tuas fraquezas, começa a colocar perante a Deus as suas debilidades que fazem você oscilar. Começa a falar: Deus, o que eu preciso para ter um espírito excelente? Deus, em nome de Jesus, essas três colunas que mantêm um espírito excelente, que me leva a ter integridade, ser inteiro a Ti. Deus, o que falta? Fala com Ele nesse momento, meu irmão. Deus vai ouvir a oração do justo e vai fechar a boca do leão. Em nome de Jesus. As dificuldades,